Olá, galerinha! Nossa atividade de hoje está relacionada com o folclore. Nós vamos fazer personagens utilizando papelão. Vejam só, vocês reconhecem esse personagem? Sim, é o Saci Pererê, ele é muito famoso. Ele é um dos personagens principais, mais conhecidos no nosso folclore brasileiro. Reparem bem na maneira como ele foi feito. Foi usado papelão, mas em algumas partes, aquela parte de dentro do papelão foi utilizada. Dá para perceber? A parte de dentro do papelão, o miolinho dele, é feito com ondinhas de papel. A gente chama de papel micro-ondulado. Então são camadas de papel. Para usar aquele tipo de papel micro-ondulado, eu fui descascando o papelão com o que eu tinha à mão. Eu usei um lápis para poder ajudar a descascar o papel. Então eu fiquei com um papelão liso para utilizar e um papelão descascadinho. E aí eu fui utilizando nas minhas criações. Pensei em fazer algumas partes lisas e outras com o micro-ondulado do papel. Tem papelões que são mais fáceis de descascar, só de puxar já sai bastante partes. Outros são um pouquinho mais difíceis. Bem, então comecei a pensar em qual personagem eu iria criar aqui com o meu papelão. Resolvi primeiro usar esse papelão liso, mas você pode fazer de outras formas também. No final do vídeo vai ter alguns trabalhos de alunos para você se inspirar. O meu resolvi fazer de maneira simples, então desenhando no papelão. Agora vou precisar da cor marrom. Eu olhei nas minhas tintas e não tenho a cor marrom. Mas afinal, como se faz a cor marrom? Você sabe? A mistura do azul, amarelo e vermelho dá marrom. Mas que marrom? Vai depender da quantidade de tinta que você misturar. Então, assim, se você quiser um marrom mais avermelhado, mais vermelho. Se você quiser um marrom mais escuro, um pouco mais de azul. Eu quis um marrom puxado para o escuro, então eu coloquei mais azul. Lembrando que o azul das três cores é a mais escura. Então tem que tomar cuidado com ele, senão escurece demais. Quando eu vou pintar alguma coisa, eu não gosto de misturar muito bem certinho. Eu deixo meio manchadinho, porque eu gosto do efeito da cor manchada na pintura. Mas você pode fazer como você quiser. Agora que eu já dei essa primeira demão de tinta, chamada de fundo, para guardar a secagem, vou passar para o papelão micro-ondulado para fazer o restante da pintura. Para fazer essa parte, eu usei a minha imaginação. Não fiz com uma receita e nem com um desenhinho pré-definido. Eu usei o amarelo na parte de dentro e usei o vermelho na parte de fora, porque eu sabia que eu queria pintar fogo.
Aproveitei esse desenho do papel micro-ondulado para dar a impressão de labaredas, mas foi uma receita a olho, não fiz de uma maneira muito pensada, só de um tamanho que eu achei que ia dar certo com o pescoço da mula. Aqui está o fogaréu já pronto. Resolvi descascar um pedacinho para poder colar por trás da mula sem cabeça. Então essa parte ficaria como se estivesse saindo de dentro do pescoço dela. E a parte de trás me daria um reforço na hora que eu fosse colar atrás. Para fazer os acabamentos da mula sem cabeça, eu utilizei uma canetinha. Depois esse pré-acabamento, ainda utilizei um pouquinho mais de tinta, mas para deixar tudo certinho, os contornos para eles ficarem mais vivos, eu usei a canetinha. Bom, agora resta recortar a mula sem cabeça. Eu estou medindo lá direitinho aonde que fica a parte do pescoço, que é para fazer o formatinho no fogo. Então vou descolar mais um pouquinho aquele papel que está atrás e vou usar essa parte que eu afundei com o lápis para ficar bem no formato do pescoço. E assim eu finalizei a minha mula sem cabeça. Eu tinha em casa um pedaço de papel micro-ondulado azul e resolvi utilizá-lo, mas você não precisa fazer isso. É que como eu estou aproveitando a textura do papel, achei que ficaria legal nesse fundo. Veja mais alguns trabalhos feitos pelos meus alunos que podem ajudar a inspirar você. Bom, turminha, agora é a sua vez. Você vai pesquisar personagens que você goste ou que ache fáceis de fazer e vai usar papelão para poder fazer esses personagens. Pode ser de corpo inteiro ou pode ser apenas o rosto. Eu recomendo que você use tinta guache para pintar o papelão, porque é bem mais fácil do que pintar com giz de cera ou lápis de cor. E o resultado é muito melhor. Já imaginou uma exposição de personagens do folclore? Espero que tenham gostado. Cuidem-se e até a próxima!